Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então, ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui no Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários dos vídeos, chats de lives, ou então você pode contribuir através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Muito obrigado a todos os membros, a todos que utilizam o botão valeu, a todos que mandam pergunta pro Papo Furado Colaborativo, vocês são incríveis demais. E para você que não consegue ajudar dessa forma financeiramente o Caldeirão Furado, não tem problema, cara. Você é tão importante quanto as pessoas que utilizam essas ferramentas. Só de você deixar o seu like, só de você comentar, só de você compartilhar o vídeo, já também é de grande ajuda. Isso conta muito. Então vocês são tão especiais quanto, beleza? Muito obrigado a todos que assistem e acompanham o Caldeirão Furado por todos esses anos. Eu sou muito grato pela companhia, pela presença de vocês, por todo esse tempo, beleza? Então muito obrigado por clicar em mais um vídeo. Essa é a quarta parte da teoria que questiona como as coisas seriam se o Harry fosse pra Sonserina. Se você ainda não assistiu as outras partes, eu recomendo que assista. Essa teoria é lá do canal Super Carlin Brothers, então todos os créditos a eles. Aqui eu falo sobre ela de uma forma resumida e falo o que eu acho logo em seguida, beleza? Bom, nessa quarta parte da teoria, ali no começo, as coisas acontecem mais ou menos do mesmo jeito. No final de Prisioneiro de Azkaban, o Rabicho ainda vai atrás do Voldemort e encontra com ele, começa todo o plano ali pros acontecimentos de Cálice de Fogo, o Franco Bryce ainda é assassinado, a Berta Jorkins ainda é assassinada, então os acontecimentos seguem aí a linha original. A primeira grande mudança que vai acontecer aqui nesse cenário, com o Harry estando na Sonserina, é o momento que eles estão indo até a chave de portal e se encontram com o Cedrico e o seu pai. O Amos Diggory, nesse momento, ainda é inconveniente, contando vantagens sobre as vitórias do filho, mas só que nesse caso não contra o Harry, porque o jogo que o Cedrico venceu foi contra a Grifinória, e nesse caso o Harry está na Sonserina. Então ele conta essa vantagem em cima do Ron, do Fred e do Jorge. E o Cedrico também fica desconfortável com isso, como na história original. O Amos também minimiza a vitória do Harry, falando que ele só ganhou porque tinha a vassoura mais rápida, enfim. As coisas na Copa Mundial de Quadribol acontecem normalmente, o jogo disputado entre Bulgária e Irlanda, a Irlanda vence mesmo com o Krum apanhando o pomo de ouro, e o ataque dos Comensais da Morte também acontece. Só que a mudança mais significativa nessa parte da teoria é quando eles estão ali no camarote da Copa Mundial de Quadribol, e no livro, né, eles estão no camarote de honra ali, né, no camarote com os melhores lugares. E aí quando os Weasley encontram com o Malfoy, o Lucius dá aquela humilhada básica, né, que ele sempre dá, só que ele também tá muito bravo com o Draco, porque na teoria, no segundo ano, o Draco que liberta o Dobby, né, e aí o Lucius vendo a Wink acaba sendo meio hostil com o Draco, sendo passivo-agressivo com ele, sobre ele ter libertado o elfo que eles tinham, enfim. Aí depois que os Comensais da Morte atacam e o Harry sai correndo ali, né, eles acabam encontrando com o Draco Malfoy na floresta, só que diferente da história original, o Draco não hostiliza eles, dizendo, ameaçando a Granger, falando que ela ia ficar pendurada de calcinha pro alto, porque os Comensais da Morte estavam vindo pra pegar os sangues ruins. Ele avisa em um tom de preocupação, né, porque o Draco nessa teoria, ele tem toda uma diferença gritante da história original. Ele não revela que o Lucius é um dos Comensais da Morte, que seu pai está envolvido ali com os Comensais da Morte, mas ele, sem jeito, avisa ali o Harry, a Hermione e o Ron pra eles tomarem cuidado, que eles estavam ali pra causar o terror e que eles estavam atacando trouxas e nascidos trouxas. Os eventos onde a varinha do Harry é encontrada, o Wink é encontrada e é incriminada por conjurar a marca negra também ocorrem normalmente. E no Expresso de Hogwarts, na história original, o Draco provoca o Harry, o Ron e a Hermione por não saberem sobre o torneio tribruxo, já que ele sabia através do seu pai, né? Só que nesse caso, na teoria, na realidade, ele conta sobre o torneio tribruxo. E aí, mais tarde, no banquete, o Dumbledore fala sobre o torneio, fala que o torneio seria pra maiores de 17 anos. E como o Harry é da Sonserina nesse caso, ele tá na mesa da Sonserina, o Draco conta pra ele que tava aliviado por ter essa regra, porque assim ele não teria que participar, porque com certeza seu pai iria querer que ele participasse. Como na teoria o Harry e o Draco não estão mais se insultando, se atracando, se odiando, não ocorre o momento icônico onde o falso Moody transforma o Draco em
furão por tentar atacar o Harry pelas costas. Na primeira aula de defesa contra as artes das trevas do Harry, onde eles aprendem sobre as maldições imperdoáveis, as coisas seriam um pouquinho diferentes também. Na história original, o Bartol Crouch Jr. disfarçado possui uma carta do professor Lupin, né, sobre a recomendação dos alunos, o que eles tinham aprendido, enfim. E aí nessa carta diz que o Harry podia conjurar o patrono, mas que o Draco também podia conjurar, porque na teoria do episódio anterior, o Draco conseguiu conjurar o patrono também, porque o Harry chamou ele pras aulas, enfim. Então o Bartol Crouch Jr. acharia bem interessante que o filho de Lucius Malfoy era capaz de conjurar um patrono. E aí, enquanto na história original a gente vê a reação do Neville, né, a maldição Cruciatus ali, enquanto ele demonstra a maldição Cruciatus, nesse caso a gente veria a reação do Draco em relação à maldição Impérius. Afinal, a maldição Impérius basicamente escraviza alguém, e foi a maldição que o Lucius alegou estar sob durante a Primeira Guerra Bruxa. Então ele tenta usar isso pra afetar o Draco de alguma forma. O Harry testemunha o Avada Kedavra, como foi na história original, só que o Draco também acaba ficando afetado quando ele vê a maldição da morte, porque lá em Câmara Secreta o Voldemort tentou matá-lo também, né, já que foi o Draco, nessa teoria, que foi levado pra Câmara Secreta e não a Gina. Gente, é sério, assistam os episódios, se você não assistiu, assistam os primeiros episódios pra vocês não ficarem perdidos, porque essa teoria é maluquice total. Em geral, tá sendo ali bem impactante pro Draco, uma luta interna muito grande, porque ele tá indo ali contra os ideais da família dele, né, que tanto pregava aquilo, e tá sendo difícil. Então, logo depois, quando a Hermione termina os preparativos com o FALE, o Fundo de Apoio e Libertação dos Elfos Domésticos, ela vai contar pro Harry, mas só que ao invés de contar no salão comunal da Grifinória, como acontece na história original, ela vai contar na mesa da Sonserina. E aí é nessa ocasião também que o Harry recebe uma carta do Sirius. Quando a Hermione apresenta a ideia do FALE, o Draco tá ali na mesa e ouve tudo e fica interessado nisso. Então, as escolas chegam, normalmente, Durmstrang e Beauxbaton, praticamente a mesma coisa, como acontece na história original. Eles ainda vão se sentar na mesa da Sonserina. O Krum conversa com o Draco, porém, dessa vez ele também acaba conversando com o Harry e eles se aproximam. Enquanto isso, o Ron, lá da mesa da Grifinória, fica com ciúme vendo essa interação, principalmente porque o Harry era o melhor amigo dele e porque o Krum era o ídolo dele. Então ele vê ali essa interação, ele não gosta muito dessa proximidade do Draco com o Harry, enfim, ele não curte muito. Então chega o dia dos campeões serem escolhidos e, obviamente, o Cálice de Fogo cospe o nome do Harry e o Harry é escolhido. Quando o Harry vai pro salão comunal da Sonserina, o Draco pergunta como ele conseguiu colocar o nome no Cálice de Fogo e o Harry responde que não foi ele. E o Draco acredita. Na manhã seguinte, o Harry descobre que o Ron tá muito bravo com ele. Muito, muito bravo. Principalmente pela amizade dele com o Krum e com o Draco, por ele ter colocado o nome no Cálice de Fogo, quer dizer, o Ron achava que ele tinha colocado o nome. E então o Harry escreve a sua carta ali pro Sirius, falando sobre os acontecimentos e manda pra ele. O cenário na escola também muda um pouco, né? Na história original, a Sonserina, os caras da Sonserina ficam ali zoando o Harry, fazem bottoms, né, e tal. Nessa teoria, não acontece isso. Eles apoiam o Harry. Só a Lufa-Lufa que fica meio assim irritada com o Harry, achando que ele tava querendo roubar o lugar da Lufa-Lufa, que nunca tinha destaque em nada, papapá. Enfim, mas pela rivalidade Grifinória e Sonserina, a Grifinória acaba apoiando a Lufa-Lufa. Então, durante uma aula de poções ali, antes de começar uma aula de poções, que na história original eles trocam feitiços e o dente da Hermione cresce pra caramba, e ela vai na enfermaria e acaba diminuindo o dente mais do que realmente era o tamanho, né? Como ela é descrita como dentuça, ela aproveita isso, né? Tira proveito da situação e diminui mais o dente. E então isso tudo não acontece. Ela não fica com as presas gigantes, essa briga toda não acontece. Então os acontecimentos posteriores rolam praticamente da mesma forma. O Hagrid ainda fala sobre os dragões pro Harry, o Harry ainda conta pro Cedrico, mas o que muda é que quando o Harry vai conversar com o Sirius na lareira, ele não é interrompido pelo Ron no salão comunal. Então o Sirius fala tudo pra ele, né? Já que o Harry tá no salão comunal da Sonserina. O Sirius fala tudo pra ele, fala sobre o feitiço Conjunctivictus pra ele usar no dragão, e é realmente o que acontece, a outra grande mudança que acontece, que na primeira tarefa, ao invés do Harry convocar a vassoura, ele realmente usa esse feitiço Conjunctivictus, fazendo o dragão pisar em alguns ovos também e perdendo pontos igual o Krum, mas empatando com ele. Depois disso, Harry e Ron fazem as pazes, como na história original, e com o baile de inverno chegando, né, a galera ali toda naquela tensão adolescente de convidar pares, e nessa teoria o Harry não tem uma queda pela Cho, quem tem na realidade é o Ron. Então o Ron convida a Cho ao invés da Fleur, mas a Cho recusa porque ela vai com o Cedrico. E então, segundo a teoria, a única coisa que modificaria aqui, o Harry tentaria levar a Hermione, mas a Hermione vai com o Krum, e aí a única coisa que muda é que o Harry e o Ron meio que trocam os pares.
O Harry, ao invés de ir com a Parvati, vai com a Padma, e o Ron acaba indo com a Parvati ao invés da Padma. Eu não sei por que essa diferença é relevante pra essa teoria, mas enfim. Outra grande mudança que acontece é que não rola briga entre o Ron e a Hermione, já que o Ron não tem nada pela Hermione, ele gosta da Cho. Nos eventos seguintes, o Cedrico ainda dá a dica do ovo de ouro pro Harry como uma forma de agradecimento por ele ter falado sobre os dragões, assim como na história original. Só que o Moody, ao invés de se aproximar do Neville como ele faz na história original, ele se aproxima do Draco. E ele dá um livro de feitiços pro Draco, onde o Draco vê o feitiço cabeça de bolha e fala pro Harry sobre o feitiço cabeça de bolha. Então, na segunda tarefa, o Harry não usa o Gelricho, e sim usa o cabeça de bolha. E aí, na segunda tarefa, acontece um negócio que, pra mim, eu vou falar, mas assim, em respeito à teoria, ao autor da teoria, eu só vou falar o que eu acho no final. Na segunda tarefa, acontece um negócio meio assim. O Harry, ele tava ali no lago e ele tava meio perdido, então ele vê a Murta que geme, porque isso acontece mesmo no livro, né? A Murta que geme na história original, ela tá ali e tal. E aí o Harry se lembra que a Murta andava pelos canos, né? Nos encanamentos do castelo e tal, tipo mal, correndo pelos encanamentos do castelo. E aí ele lembra do quê? Do basilisco, que o basilisco era justamente o basilisco que ele deixou vivo, né? Nessa teoria ele deixou vivo, já que o basilisco agora era bonzinho. E aí ele vai e chama o basilisco e ele vai nadando ali em cima do basilisco até ele chegar lá onde estão os reféns. Ô, velho. Desculpa, na moral. Enfim, ele vai lá e ele salva a Gabrielle ainda, e salva o Ron, e aí ele vai pra superfície, e aí acontece tudo isso com o basilisco. Aí o basilisco volta pra Câmara Secreta. Aí depois da segunda tarefa, a Rita Skeeter publica a matéria ali, tendenciosa, sobre o triângulo amoroso Harry, Victor Krum e Hermione. E a Hermione ignora, né, por ser uma fofoca infundada e imprecisa, mas o Harry percebe que por algum motivo isso incomoda ele. E eu tô vendo que essa teoria vai levar o Harry a ficar com a Hermione e já tô ficando daqui já. Aí os eventos depois disso não tem alteração. O trio ainda se encontra com os Sirius na caverna ali, quando eles estão em Hogsmeade, com a única exceção de que o Bicuço não tá junto, né? Porque em Prisioneiro de Azkaban o Bicuço não é condenado, então eles não salvam o Bicuço nem nada do tipo. O Harry encontra o Bartol Crouch Sr. enlouquecido ali na floresta, né? De novo, vai chamar o Dumbledore. A mesma coisa acontece ali, o Krum é estuporado. Enfim, a mesma coisa acontece como na história original. Aí o Harry vai lá na penseira, vê as coisas, tudo que ele vê normalmente, isso acontece normalmente como na história original. Só que aí a grande diferença é que o Harry tá na liderança sozinho no torneio Tribruxo. Então ele entra primeiro no labirinto, na terceira tarefa, com muita vantagem. Aí o Cedrico entra em segundo, o Victor Krum em terceiro e a Flair em último. Isso acaba fazendo muita diferença, porque deixa o Harry entrar primeiro, vai mais longe, enquanto os outros entram muito depois. E aí, por conta disso, o Krum, sob efeito da maldição Impérios, lança o Crucio no Cedrico e o Harry não intervém, porque ele tá longe. Ele também não ouve os gritos do Cedrico, não ajuda. E a Flair também é atordoada ali, segundo a história original, também do mesmo jeito. Sendo assim, o Harry chega na Taça Tribruxo sozinho, e esse é o único ponto muito positivo dessa teoria, porque ele vai pro cemitério sozinho. O Cedrico não vai, então logo o Cedrico não morre. Lá acontece a mesma coisa que acontece, o Voldemort retorna, acontece o Prior Incantatem, tudo acontece da mesma coisa aqui. Rabicho corta a mão, o Voldemort retorna, Harry duela, não sei o que, e Harry escapa. Só que muda muito porque quando o Harry volta na história original, ele tá com o corpo do Cedrico, dessa vez ele só volta ali e tá simplesmente é ele e a palavra dele. Ele tenta encontrar o Dumbledore imediatamente pra falar que o Voldemort retornou, mas ele não consegue porque o Dumbledore tava cuidando do Cedrico, que havia sido torturado pelo Krum possuído, né? Pelo Krum sob a maldição Impérios. E aí, segundo o autor da teoria, assim como o corpo do Krum desmaiado foi tirado de dentro do labirinto, o da Flair foi tirado de dentro do labirinto, o do Cedrico também foi tirado de dentro do labirinto. E aí, recuperando a consciência, o Cedrico, segundo a teoria, imediatamente fala que o Krum tava usando a maldição Cruciatus nele. Isso deixa o Dumbledore completamente desconfiado do Karkaroff, colocando ele como suspeito mais provável de ter colocado o nome do Harry no Cálice de Fogo. Só que como o Dumbledore não tava ali, o Harry recorre à segunda melhor pessoa que ele poderia, que é o Alastor Moody, no caso, o falso Alastor Moody, né? O Bartol Crouch Jr. disfarçado. E aí ele vai contar a história inteira. E aí o falso Moody leva o Harry, como na história original, e quando o Krum acorda, ele conta que tava sob a maldição Impérios, que ele não sabia o que ele tava fazendo. E aí é que o Dumbledore suspeita e vai atrás do Moody, descobre tudo, e aí tudo acontece como é na história original mesmo. Aí chega o ministro, aí o Dementador dá o beijo do Dementador no Bartol Crouch Jr., tudo acontece como acontece
que não faz diferença nenhuma o Harry ser a Sonserina nessa parte aqui da teoria. Só que a parte final é completamente diferente, já que o Cedrico não morre, certo? Só que segundo o autor da teoria, o discurso do Dumbledore ainda seria sobre o retorno do Voldemort. Ele fala que o Harry sim era um verdadeiro Sonserino, que não era o Voldemort que representava os valores da Sonserina, enfim. E aí a Sonserina ganha a Taça das Casas de novo. O Harry, que não se sentia como um verdadeiro campeão na história original, né, depois que o Cedrico morreu e tal, dá o prêmio pro Fred e pro Jorge. Só que aí ele também acha que não merece nessa ocasião, porque o Cedrico foi torturado pelo Krum. Então ele vai lá e oferece pro Cedrico, só que o Cedrico recusa. Então ele acaba dando pro Fred e Jorge também. E também o Harry informa pro Draco que o pai dele estava no cemitério ali com outros comensais da morte, junto com o Voldemort. E o Draco fica meio sem reação. Diferente da história original, a Hermione não captura a Rita Skeeter. Isso porque a Hermione só percebe que a Rita Skeeter é um animago porque o Draco tá falando com a mão fechada assim e cochichando na história original, né? E aí ela acaba ligando os pontos. Como isso não acontece, então ela não descobre que a Rita Skeeter é um animago ilegal. E é assim que termina Cálice de Fogo com o Harry na Sonserina. O Voldemort ainda retorna, o Cedrico fica vivo, o Draco tem um ano extremamente conflituoso, o Harry simplesmente nada num basilisco, e é isso, essa é a teoria parte 4 se o Harry estivesse na Sonserina. Mano, vamos lá, eu não sei nem por onde começar, sinceramente essa teoria tá ficando cansativa pra mim já, eu já nem sei se eu vou fazer as próximas partes, não, na realidade eu vou, porque se eu comecei eu vou terminar, e tipo assim, ninguém me obrigou também, né, a ver a teoria, eu tô vendo porque eu quero, mas pô, pelo amor de Deus, velho, não faz o mínimo sentido, tá ligado? A única coisa que é boa é o Cedrico não morrer, mas vou começar daqui que tá mais fresco na minha cabeça. Por que o Harry ia oferecer o prêmio pro Cedrico? Porque o Cedrico foi torturado pelo Krum ali dentro do labirinto, então ele sentia que não merecia o prêmio, que sim, o Cedrico merecia. Se ele fala claramente que o Harry entra em primeiro lugar e tem muita vantagem sobre os outros, já que eles entram depois. Então não faz diferença se o Cedrico foi torturado ou não, já que ele entrou primeiro, ele chegou primeiro à taça. Não faz sentido. Outra coisa, esse Draco bonzinho quebra minhas pernas, velho. Porque, né? Mas só que isso eu falei que era uma coisa que eu não ia criticar, porque o Draco dessa teoria tá sendo construído assim, então nessa teoria faz sentido ele ser assim, então isso eu não vou criticar. Agora, meu irmão, chamar Basilisquinho. Você tá de sacanagem, hein, ô Super Carlin Brothers? Meu irmão, meu brother, meu Super Carlin Brother, você tá de sacanagem, parceiro. Você é maluco, velho? Não, pelo amor de Deus, não faz o mínimo de sentido. Não é nem porque, Caco, por que não faz sentido? Não faz sentido. Não tem o mínimo de sentido, mano. Vou chamar o Basilisco aqui do nada, porque agora ele é meu amiguinho e ele vai me levar até o lugar. Ah, pelo amor de Deus, isso é completamente insano das ideias, cara. Simplesmente não faz sentido por não fazer sentido, certo? O Basilisco não é uma criatura que tem compaixão, que, ai, realmente eu entendi. Agora eu não sou mais uma criatura desgraçada, assassina, mortal, maldita. Eu sou um Basilisco paz e amor. Ô, mano. Para, né? Enfim, acho que esses são os comentários mais relevantes que eu tenho sobre essa teoria. O fato do... Ah, tá, beleza. O fato do Amos Diggory ser inconveniente e ficar medindo ali, né, o filho dele com os Weasley. Não faz o mínimo de sentido. Ele só faz isso com o Harry porque é o Harry. Porque é o Harry Potter. E o filho dele derrotou o Harry Potter, o maioral Harry Potter. Não faz o mínimo de sentido o Amos Diggory ficar cantando vitória em cima dos Weasley, do Rony, do Fred, do Jorge. Não tem o mínimo de sentido, meu irmão, porque o Ron, o Fred e o Jorge, com todo respeito, são só o Ron, o Fred e o Jorge. Harry Potter é o menino que sobreviveu, o maioral. Por isso que ele fica pentelhando e enchendo o saco, entendeu? Exatamente por isso, porque o Cedrico vence o Harry ali no ano anterior no quadribol, e o Harry é o menino que sobreviveu, é o maioral, entendeu? Por isso, não faz o mínimo de sentido, não faz o mínimo de sentido. Enfim, eu acho que esses são os meus pontos dessa teoria. Basilisco no lago, pra mim, assim, pra mim foi a pá de terra que faltava pra enterrar essa teoria como sendo uma das piores teorias que eu já vi do Super Carlin Brothers, e eles têm teorias muito boas mesmo. Eu fico espantado com a capacidade deles de fazer umas teorias muito legais, mas também quando eles querem pesar a mão pra fazer um negócio ruim, meu irmão. Nossa, eles estão sozinhos, viu? Hein? E você me conta aqui embaixo o que você achou. Claro, todo respeito aí ao canal Super Carlin Brothers, tirando as brincadeiras, o lado aqui engraçado e de humor, né? Todo respeito ao trampo dos caras.
caras aí no YouTube, os caras são gigantes no YouTube. Tô falando só sobre a teoria mesmo, não sobre o trampo deles, nem, enfim. Porque, né, a gente sabe que na internet a galera adora criar uma treta onde não tem, arrumar um problema, enfim. Nada contra. Super Carlin Brothers, é nóis. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, comenta o que você acha do basilisco. Eu não vou conseguir. Comenta o que você acha do basilisco na segunda tarefa do Pra mim deu. Pra mim deu, galera. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito, feito.